O silêncio da noite é quebrado por um grito. Uma sombra alada cruza o céu, desaparecendo entre as árvores. O que era isso? Um pássaro? Um homem? Ou algo além da compreensão humana? Na noite de 17 de abril de 1976, uma névoa rasteira cobria a vila de Maunan, em Cornwall, Inglaterra. June e Vicky Melling, duas meninas de férias com seus pais, exploravam os arredores da antiga igreja de St. Maunan e St. Stephen, entre túmulos cobertos de musgo e a brisa que uivava como um lamento antigo. Viram-no, uma criatura alada, pairando sobre a torre da igreja, com olhos vermelhos que queimavam como brasas e garras que refletiam a luz da lua. Ele os observava. O pavor foi instantâneo. A família interrompeu as férias e retornou para casa no dia seguinte. Foi o primeiro relato documentado do que viria a ser conhecido como o Homem Coruja. Apenas 3 meses depois, em julho de 1976, outras testemunhas emergiram. Sally Chapman e Barbara Perry acamparam próximas à mesma igreja. Durante a noite, ouviram um som sibilante vindo das árvores. Pensando ser apenas o vento, ignoraram. Mas o som ficou mais alto, mais agudo. Quando olharam para fora da barraca, viram-no, uma criatura semelhante a uma coruja do tamanho de um homem, com olhos penetrantes e garras em forma de pinça. Ele os encarou por segundos que pareceram horas. Depois alçou o voo, sumindo na escuridão. Ambas descreveram a criatura com detalhes semelhantes. Seus relatos foram registrados em um relatório feito pelo naturalista Tony Doc Shields, que visitava a região investigando fenômenos inexplicáveis. A igreja de St. Maunan e St. Stephen, construída no século XIII, ergue-se sobre antigas linhas-lei, rotas energéticas que, segundo teorias esotéricas, cruzam o planeta. Historiadores locais começaram a investigar lendas celtas associadas à área. Uma delas falava de uma entidade guardiã dos mortos, um espírito alado que vigiava as passagens entre os mundos. Conforme mais moradores da região foram entrevistados, começaram a emergir memórias esquecidas. Um velho coveiro revelou que, na juventude, vira uma sombra gigantesca pousar sobre os túmulos em noites de lua nova. Outra senhora, agora com 90 anos, relatou que sua mãe lhe falava sobre o olho noturno, um ser que levava embora aqueles que desrespeitavam os mortos. Anos se passaram, mas os relatos não cessaram. Em 1989, um estudante relatou ter visto uma criatura semelhante ao Homem-Coruja perto da mesma igreja. Em 1995, uma turista americana de Chicago, sem conhecimento prévio da lenda, descreveu um homem-pássaro com olhos brilhantes e garras curvas. Curiosamente, os avistamentos começaram a migrar. No início dos anos 2000, relatos começaram a surgir nos Estados Unidos, especialmente na região de Chicago. Em 2003, uma mulher em Alsip, Illinois, descreveu uma criatura alada com olhos amarelos que se pressionou contra a janela de sua casa, fitando-a por vários minutos antes de desaparecer no céu. Esses relatos, embora distantes geograficamente, compartilham detalhes inquietantemente semelhantes. Olhos brilhantes, asas descomunais, garras e um sentimento de medo paralisante. A criatura parecia não apenas observar, mas estudar. Em 2022, em Rolling Meadow,
agonização quando viu uma figura alada pousando na estrada. As asas eram maiores que seu SUV, as pernas humanas, o rosto parcialmente escondido por algo que lembrava penas. Ao tentar fotografar, o aparelho travou. A criatura desapareceu entre as árvores. Relatos similares começaram a pipocar em fóruns online, Reddit, Twitter, grupos de Facebook, todos descrevendo uma criatura semelhante. O mais inquietante, muitos relataram sonhos premonitórios antes dos avistamentos. Alguns mencionaram desastres que ocorreram dias após a aparição. O debate entre céticos e crentes intensificou-se. Teóricos do paranormal apontam que os avistamentos ocorrem próximos a áreas de intensa atividade geológica ou energética, falhas tectônicas, lagos profundos, zonas de magnetismo anômalo. Outros sugerem que o homem-coruja seja um ser interdimensional, capaz de atravessar realidades. Essa hipótese ganhou força após um grupo de pesquisadores da Universidade de Chicago publicar um estudo sobre pontos de inconsistência espaço-temporal na região. O pesquisador Josh Dawkins compilou 76 relatos de avistamentos entre 2000 e 2023. Em todos havia um padrão: silêncio absoluto antes da aparição, avarias tecnológicas, sensação de perda de tempo, missing time e calafrios inexplicáveis. Em 2019, uma equipe de documentaristas investigava fenômenos na Floresta Negra, na Alemanha. Ao instalar câmeras térmicas, registraram algo inusitado: uma figura alada pousando em uma árvore a 4 quilômetros do vilarejo de Triberg. As imagens borradas mostravam uma silhueta humanoide com asas e um brilho intenso nos olhos. Após a divulgação do material, um membro da equipe desapareceu. Seu corpo foi encontrado dias depois, sem sinais de violência, mas com uma expressão congelada de pavor. A autópsia não encontrou causas físicas para o óbito. A imprensa alemã apelidou o evento de Der Nachtvogel, o pássaro da noite. Ainda em 2023, uma série de relatos surgiu nas proximidades do Lago Michigan. Barqueiros juram ter visto algo enorme cruzar o céu ao amanhecer. Um motorista de caminhão afirmou que seu rádio saiu do ar quando viu uma figura escura pairar sobre a rodovia I-90. No Reddit, o usuário ArmadTruthSeeker42 compartilhou fotos borradas da suposta criatura, seguidas de um áudio inquietante. Um chiado intermitente seguido por um grito grave e gutural. O perfil foi deletado 24 horas depois. A postagem desapareceu. Cientistas como Neil Kruger, da Universidade de Manitoba, sugerem que tais aparições podem estar relacionadas a um fenômeno atmosférico raro ou uma espécie desconhecida de ave noturna. Porém, a antropóloga Margaret Leclerc alerta para o aspecto cultural. Lendas como o homem-coruja emergem quando civilizações enfrentam ansiedade coletiva. Ele é símbolo de mudança, de morte e renascimento. Em comunidades indígenas do Alasca, há lendas antigas sobre uma criatura alada chamada Takulak, que surge antes de terremotos ou mortes trágicas. Nos Andes, fala-se de Urcupisco, o espírito dos ventos que voa entre os mundos. Em janeiro de 2020,
2024, um grupo de adolescentes acampava perto de um reservatório abandonado no Arkansas. Um deles, Ethan V., gravou um vídeo curto. Nele, um vulto com olhos brilhantes salta de uma árvore e voa em direção à câmera. Há gritos. O vídeo termina em estática e Ethan está desaparecido desde então. As autoridades encerraram a investigação como desaparecimento não conclusivo, mas no tronco de uma árvore próxima, alguém esculpiu as palavras: "Ele vê no escuro. Ele leva os que olham por muito tempo." A lenda do homem-coruja resiste ao tempo, à lógica e à ciência. O que ele é? Um ser físico? Uma alucinação coletiva ou uma entidade de outra realidade? Permanece sem resposta. Mas uma coisa é certa: ele continua sendo visto. Então, se algum dia, em uma noite silenciosa, você ouvir um sussurro vindo do alto e avistar olhos vermelhos observando-o da escuridão, não corra, não grite, apenas olhe para baixo. Espere, porque algumas lendas não morrem. Elas voam, elas observam e às vezes elas voltam.